história. Show de bola. Ali é um cara nota 1000. É verdade. Agora ele tá na roça, né? Ele já parou de vez? Não, ele tá lá nos interiores do Vida, não tá? Não sei, nunca mais. Eu só tenho contato com o Rogério de lá. Às vezes o Leandro. Porque o Bugnara estava tentando voltar, eu acho, não sei. Estava mexendo com café. Um café. E Isso aí. a esposa dele gerencia uma pousada, eu acho. É isso aí, não é, Rafael? Isso, é isso mesmo. Ele tá lá em Santa Leopoldina, mexendo com café. Isso aí. Tem um clube de moto. São quantas pessoas na turma do oitavo? Gabi, você lembra? Eu tô com o oitavo. Sim, são 22. 22, isso mesmo. E aqui... Uma turma grande. E aqui, o projeto integrado são 17. Teremos algo próximo a 40 pessoas. Isso. Esperar mais uns minutinhos, o pessoal tá chegando mais ou menos umas 7 e pouco. É o trânsito. É o trânsito da internet. Cátia, boa noite. Bianca, logo mais você vai estar com a turma também, que hoje é o segundo período, né, de ADM SICOM. É uma turma bem grande, é uma das maiores turmas que a gente tem hoje, são 38 alunos. Qual que você falou? Tá. Hoje é o segundo, né, de ADM SICOM, que ainda a administração e ciências contábeis andam juntas, né, até o quarto. O segundo período tem 38 alunos. Caramba! Eu acho que é a maior turma. Que legal. De ADM, é uma turma grande. Então daqui uns dias você vai estar lá com eles. Já falei muito de você para eles falaram que estão ansiosos já para te conhecer. Então, eu acho que segundo Era o primeiro período. Eu dei aula para eles. Então é por isso que eles falaram alguns falaram que já te conhecem, alguns lembraram você de nome, igual a Graziele. Não sei, eu já conheço ela. E aí tem outros que falaram que não te conhecem, mas eu acho que tem uns novos lá na turma agora. É porque eu ministrei a disciplina de sustentabilidade. Era uma então por isso que alguns te conhecem e alguns não. Às vezes alguns também pediram dispensa, né? E alguns não lembram, né? Ainda mais que a gente não estava junto, o processo de interação aqui nesse formato fica um pouco mais distante, então às vezes não lembram. E tem muitos alunos novos, né, que vieram agora, foram matriculados direto no segundo. Que legal. Bacana, na sala cheia é bom, né? É a melhor coisa. Sala cheia. Opiniões diferentes são sempre bem-vindas. É um presente de Deus, sala cheia. Ainda mais nesse sistema aqui, né? Exatamente. A gente fica esperando que eles falem, né? Pois é. Aí, você chegando Você aí... vê, né, o que é a vida, né? Presencialmente, a gente pede silêncio, é uma dificuldade, né? Agora a gente pede para falar, é outra dificuldade, né? O mundo está totalmente invertido mesmo, né? Quem diria que um professor tinha que implorar para as pessoas falarem, para os seus alunos falarem, né? Tempos malucos. Tempos malucos, exatamente. Né, Pamela? Pamela está falando aqui no presencial, tenho certeza que vocês iam nos matar de tanto que a gente fala. Boa noite, Não, Raíssa. a gente fala mais, né?
E olha que eu perdi a voz aqui falando sozinha, né? Ninguém Tá vai tudo, acreditar nisso, né? tá tudo doido mesmo, né? Pois é. Eu tô sentindo falta de pedir o silêncio na sala de aula. Tô sentindo falta de gente, vamos falar mais baixo aí, tô sentindo falta. É verdade. Verdade. E aí, tem alguma novidade, Otávio, com relação à volta? Ô, Bianca, nós seguimos no mesmo padrão, né, o mesmo processo. Hoje, o retorno das aulas, elas não dependem da faculdade Novo Milênio, né? Nós estamos prontos para retornar assim que possível, assim que dentro das condições do mundo, né? A gente fez todo o preparo, montou, não sei se você tem algum tempo, talvez tenha vindo, mas as salas já estão com os distanciamentos, carteiras marcadas, chão marcado, está com tudo pronto hoje para um retorno assim que possível, mas hoje a gente ainda tem um decreto do governo do estado, né? Então hoje a gente Aham, de novo não volta. Mas a gente sim. tem uma boa sinalização de possíveis retornos agora, porque o governo do estado mesmo ele emitiu um protocolo de retorno às aulas. E a gente já havia feito o protocolo, né, antes mesmo, que já era o protocolo das instituições privadas. A gente teve que fazer mais algumas coisas, já está tudo pronto hoje, agora a gente só está esperando uma decisão do governo de falar pode retornar, e cada coordenador vai conversar com as turmas, com os alunos, e vão decidir um melhor retorno, um retorno seguro a todos. Ah, legal. Bom, acho que a gente já pode começar, né, pessoal? Já são 19h07. Quem for chegando aí, quem depois perdeu o iniciozinho, também tem a gravação na Classroom. Então, não perdemos nada aqui, né? O sistema é bom por conta disso também. Pode rever 1, 2, 3, 4, quantas vezes quiser, né? Bom, gente, então, boa noite a todos. Gostaria de agradecê-los aí pela participação, pela presença. E hoje a proposta da nossa aula é fazer uma aula interativa, um bate-papo, né, naquela mesma ideia que a gente vem já desde a primeira semana, já tocando aqui nas nossas aulas. E hoje, além do nosso convidado, que eu já vou apresentar em breve, a gente também tem a presença do professor Otávio aí para nos abrilhantar também com as considerações, com as perguntas, com as colocações, até porque essas 3 turmas estão estudando sobre consultoria empresarial, então é o mesmo tema, perfeito? Então, acho que vai ser bem legal, a gente conta com a participação de vocês também, não tenham vergonha de perguntar, aproveitem. Ontem eu recebi um zap, professora, fiquei com vergonha de perguntar para tal palestrante. Gente, vamos aproveitar a oportunidade, vocês nem estão com a câmera aberta, para que ter vergonha, né? Tá bom? Então, vamos lá, vamos participar, vamos aproveitar esse momento e tentar sugar o máximo que a gente puder aí do nosso convidado, tá? E, bom, eu queria apresentar, então, o nosso convidado de hoje, que é o Mário Melo. O Mário Melo, né, Otávio, ele já está quase sócio aqui da Faculdade Novo Milênio, porque toda vez que ele vem, o pessoal pede bis. Então, quando é bom, a gente pede bis 1, 2, 3, 4... E o Mário, já aproveitando aqui, queria agradecer imensamente, todos os convites foram aceitos de forma imediata, sempre disponível para estar aqui passando um pouquinho do conhecimento dele, seja na consultoria, seja na área de supply chain também, em logística, né? Então, Mário, muito obrigada. Deixa eu só apresentar aqui o currículo humilde do Mário, sabe, gente? Então, o Mário tem 36 anos de experiência na área de logística e supply chain, grande parte atuando na indústria de alimento Nestlé. Gerenciou diversas unidades logísticas da empresa, liderando mais de 200, depois ele pode falar quantos funcionários aí, nem sei esse número exato. O Mário também, ele trabalha com a docência do ensino superior, ele tem 8 anos de experiência, lecionando em cursos de pós-graduação, graduação, atualmente ele está na Fundação Getúlio Vargas, ele é graduado em administração pela FAES, administração de empresas, é especialista em inteligência empresarial pela FGV, gestão de negócios pelo IBMEC e engenharia de produção pela FAESA. Então, gente, vamos aproveitar que nós temos um super profissional aqui para nos
ajudar, para compartilhar um pouquinho das suas histórias também, que a gente gosta de ouvir. E o nosso tema central é falar um pouco do papel do consultor empresarial, tá bom? Então, feitas essas considerações aí, Mário, muito obrigada. E eu falo que o palco é todo dos meus convidados aqui, fique à vontade. Ok, obrigado primeiramente a vocês, à instituição. É sempre um prazer a gente poder atender e estar de uma forma ou de outra na sala de aula e contribuindo, né, com a formação de alunos aí. A Bianca é sempre generosa nas palavras, né, e ela frisa muito esses 36 anos de experiência. Mas assim, a experiência é uma coisa que ela é perecível, né? Então, experiências que eu trago comigo, a grande parte, se não for renovada, ela não serve para nada. E isso é é o nosso desafio, aprender constantemente até o dia que isso não nos for mais permitido. Mas a carreira, né, em si é mais ou menos isso que a Bianca falou. Eu entrei como estagiário na Nestlé e fiquei até o período de aposentadoria, que ocorreu em 2014, e depois eu continuei por outras empresas aqui do estado, e mais recentemente, em 2016, aí eu comecei ativamente na carreira de consultor, ainda independente, e 2018, final de 18, começo de 19, a gente formou a Duit Consultoria aqui no estado, que sou eu e a Bianca aí atuando como consultor em modelos de processo e propriamente na cadeia de suprimento como um todo, né? Bom, a carreira de consultor que mais interessa a vocês, né? E é uma coisa inerente à profissão, é questionar. O consultor tem como um papel o questionamento sobre tudo, né? Sobre todas as etapas de um processo. E eu diria mais, o consultor, para uma empresa, ele funciona como um terapeuta da organização, onde ele vai mediar as relações entre as áreas. Toda empresa tem mais de uma área constituída em seu organograma, e essas áreas, eu costumo falar, são mini Brasis, né? Elas têm conflito, assim como nós temos no nosso país, que a gente vê na política, um querendo uma coisa, outro querendo outra. As organizações não são diferentes. As pessoas, muitas vezes, quando não são chamadas por uma hierarquia maior, elas começam a colocar, não vou falar os seus desejos, mas as suas opiniões, certo? Sobrepondo ao objetivo, à missão da própria empresa. Isso é muito comum. E as áreas começam a conflitar, e daí vira aquelas disputas de egos, né? Quem trabalha em organização, seja ela de qualquer tamanho, sempre tem alguém que não gosta de alguém, e que, por mais que o discurso seja isso aqui não compromete o dia a dia, a gente está cansado de ver que compromete sim. Tá? Então, o consultor, né, esse terapeuta das organizações, ele vai lá servir de mediador em todos os processos e nas disputas internas. Muitas vezes, a alta direção da empresa, ela não chega aos níveis mais baixos da organização, não conhece o detalhamento do processo, e muitas vezes ele decide naquilo que ele escuta. Então, aquele que tem o dom da palavra sempre leva vantagem, independente de ter razão ou não. Com todo esse momento aí, né, que a gente vive agora, as empresas estão se adaptando a um novo formato, ainda absorvendo tudo que está acontecendo e tentando responder aos anseios da população, aos anseios dos seus clientes e tal. Ainda, por mais que se fale que retomamos rápido e que nada se perdeu, a gente sabe que algumas empresas que a gente tem contato, foi um esforço muito grande ela continuar rodando. Né? E isso por quê? Porque ninguém previa o que ia acontecer. Mas isso é lógico, eu diria que isso aí é uma catástrofe, né?
é aquele fato que você não tem nenhum mecanismo de previsão. Perdão. Mas as empresas, elas sofrem não só por fatos desta magnitude, como a pandemia, mas elas sofrem por outros motivos, né? Elas sofrem por problema de preço, elas sofrem por perda de mercado, elas sofrem por turnover alto, elas sofrem por falta de competitividade, elas sofrem por falta de um plano estratégico bem definido e revisado. Então, os males que afetam as empresas, eles estão aí a todo momento, né? E não só. O que veio com a pandemia é que tudo aquilo que não funcionava muito bem, na pandemia, foi potencializado. E aí você se deu de cara com todas as suas debilidades da organização. E antes da gente se aprofundar um pouco mais nesse tema, falando do dia a dia e o papel do consultor, eu gostaria que a gente colocasse um filme que, assim, eu reputo esse consultor como um dos melhores aí, e ele tem um vídeo que, para mim, é o melhor vídeo de todos que ele fez, mais recentemente, e que explica bem a organização. Embora ele faça uma analogia com alguns aspectos religiosos, né? Ele, na verdade, ele só quer focar a organização. Então, me perdoem aqueles que se sintam assim, mas também não há nada que comprometa o pensamento religioso de ninguém, né? Mas eu gosto de fazer essa introdução, porque o vídeo, às vezes as pessoas, nossa, mas a igreja e tal, mas é assim, porque a igreja, ela, assim como a estrutura do exército, a igreja é a mais antiga organização que a gente tem notícia. Então, por isso que é importante essa analogia e como é que funciona, né? Tá bom? Se o Otávio puder fazer a gentileza e rodar, presta atenção, Farei é um vídeo agora. curto e é muito interessante. Vou partilhar minha tela aqui com todo mundo e Bianca e Mário, só me confirmem se a hora que começar o vídeo vocês vão estar vendo o áudio. É este vídeo aqui mesmo, ele tem 11 minutos, correto? Correto. Vou dar início, qualquer coisa vocês me avisam sobre o áudio, por favor. Sem áudio. Tá sem o áudio? Tá. Só um segundo que eu vou fazer uma alteração de configuração aqui. Desculpa a confusão, mas eu pensei que já estava no correto. Deve ser esse configurações. Deixa eu verificar. Agora tá com áudio? Precisa dar o play. Não ainda. Então, deixa eu fazer um teste. Como eu estou... Talvez seja o caso de eu estar com o microfone de ouvido. Fone de ouvido, isso. Para talvez ajudar você. Ok, o áudio está ativo. Então vou ampliar a tela e vou voltar o vídeo para todo mundo. Ok. Obrigado, gente. Agora é a conexão. Vocês não estão conseguindo me ver? Não, eu vejo o vídeo, mas ele está em câmera lenta, né? Será que é a minha conexão? Bianca, você quer tentar passar o vídeo para ver se resolva? Porque eu tô até com o cabo conectado aqui. Tentar novamente, por favor. Qualquer coisa vocês me avisam. Agora estão conseguindo acompanhar ou ainda está ruim? Ainda está ruim.
A gente não te ouve, Bianca, você tá com o microfone desligado. Desculpa, eu vou tentar aqui. Obrigado, Bianca. Eu peço desculpas, mas eu imaginei que estaria funcionando agora. Não, não tem problema não. Vamos ver aqui. Não, também não tá indo, não. Você tem que compartilhar a sua tela, Bianca. A gente não está acompanhando aqui a sua tela. Espera aí. Deixa eu fazer de novo. Só um minutinho. Vê se vai. Para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo, para talvez ajudar você a tomar Bianca, boas o áudio decisões também, a respeito para mim o áudio está ruim. da educação que se dá para Ruim? os filhos. Tá ruim? Para mim, sim. Tá ruim. Mas tá melhor que ainda do Otávio. A conexão tá ruim. Professor, Oi. manda o link para a gente assiste numa aba aqui na nossa no próprio computador ou no nosso celular. Ah, que bom. Mandei. Será que todo mundo vai conseguir? Eu acredito que a maioria consiga assistir. A gente pode contar alguns minutos e tempo do vídeo, né, e continuar. Como que você prefere fazer, Mário? Você acha melhor deixar... Perdão, eu ia tentar compartilhar minha tela para ver se o meu vídeo aqui conseguiria. Não escutei a sua pergunta, Bianca. Não, você prefere deixar eles assistirem um tempo? São 11 minutos, né? Talvez, não sei se todos estão vendo, mas se a maioria estiver vendo, acho que vale a pena. Ou fica para o final, cada um depois Eu acho que assiste. Acho que... Né, Otávio, o que você acha? De repente a gente deixa para o pessoal assistir depois. Pode ser também, como Vocês que o Mário achar mais interessante. Eu acho que o vídeo ele instiga um pouco e daí talvez as perguntas aconteçam com mais fluidez aí, né? Mas, enfim. Vocês estão conseguindo assistir aí, gente? Quem Então, tá eu coloquei no link, Catiane falando. Cliquei no link, mas eu não consegui assistir, não. O YouTube está dando erro. Do que se trata o título lá da palestra lá no... O título é esse aqui, ó. Acabei de mandar. Olha lá. Tem gente que também está dando erro, tá vendo? Será que eu consigo? Como é que eu faço para compartilhar a tela? Eu consigo, Bianca, ou não? Consegue. Vai em apresentar agora. Embaixo, aqui na barra, do lado direito. Apresentar agora. Apresentar agora. Aí você seleciona uma guia do Chrome. Tela cheia. Chrome. Ok. Isso. Aí você seleciona qual guia do Chrome você quer compartilhar. Só fazendo um teste. Velocidade absurda, o mundo começou a ficar dando instável, dinâmico, rápido, imprevisível. Muito bom. Muito bom? Então vamos começar. Vai. Pode ser? Pode. Tá ótimo, seu. Olá,
Meu nome é Ricardo Guimarães, eu sou casado com a Lili há 44 anos, tenho 4 filhos, 3 netos, alguns adolescentes. Trabalho para grandes empresas, vivendo esse mundo maluco. E eu vou aqui contar para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo, para talvez ajudar você a tomar boas decisões a respeito da educação que você dá para seus filhos, para sua carreira, trabalho, enfim, com relação ao futuro de todos nós. Olha isso aqui. Esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar, e passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo, e a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo no lugar, imagina. Demorava muito para as coisas acontecerem. O cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo. E nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria a mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo. E nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo. Mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muito sucesso naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Eu vou contar a história de um executivo muito importante, de uma organização global, poderosa, que estava tendo problemas enormes, prejuízo, perdendo o mercado em todos os países em que tinha operação. Tinha brigas políticas internas entre departamentos, entre regiões, escândalos públicos, corrupção no financeiro e tudo acontecendo ao mesmo tempo, com toda essa transparência ao vivo e a cores do tempo real. Esse grande executivo viu aquele cenário e disse: eu não dou conta dessa complexidade, dessa velocidade, dessa transparência toda. Eu me demito. Aqui está ele. É o nosso querido Bento. O Bento foi sucedido por um outro executivo, que parece que foi feito sob encomenda para lidar com essa época de tanta inovação, onde o indivíduo tem que ser mais autônomo, mais senhor de si, não se submeter à instituição, mas, pelo contrário, liderar a instituição. Chico aceitou o desafio. Aqui está ele, de um jeito fácil de comparar e ver a diferença entre ele e o Bento. Veja que o Bento está arcado, submetendo ao protocolo e às regras da instituição. O Chico está mais senhor de si. Para ele ajudar a igreja, ele tinha que mudar a igreja. Para mudar a igreja, ele tinha que criticar e propor novas maneiras de fazer as coisas. Porque do jeito que deu certo no passado, não era o jeito que ia dar certo no novo cenário. E ele começou a criticar e a mudar tudo usando o discernimento, o bom senso e os seus valores, que são os mesmos da instituição. A cadeira, por exemplo, ele pediu uma cadeira mais simples, mais leve, mais prática, que ele mesmo pudesse carregar. A roupa, uma roupa que fosse fácil de vestir, leve, simples e confortável. O discurso, ele não queria que alguém escrevesse o discurso para ele. Ele mesmo ia fazer o discurso com as palavras dele. E para ele estar sempre atualizado e poder falar à vontade, ele não ia ficar isolado no Palácio do Vaticano, num quarto de 300 metros quadrados. Escolheu morar no Palácio Santa Marta, num quarto de 30 metros quadrados, junto com os outros 400 padres e bispos que viajavam pelo mundo, e ele ia almoçar com esses padres e bispos para poder conversar, trocar ideias e saber o que estava acontecendo no mundo.
Mandou tirar o vidro do Papa Móvel para poder falar com o povo. Mudou a política de investimentos do Vaticano para ficar de acordo com as crenças da Igreja. Isto é, investir em empresas que prezam os valores cristãos, porque se a política de investimento não estiver de acordo com as crenças da Igreja, como é que ele ia ter credibilidade quando ele fosse vender a fé da sua Igreja? Veja que ele está colocando em prática o seu discernimento para mudar tudo na instituição, da cadeira aos investimentos. Ele busca simplicidade, praticidade, economia, agilidade, leveza e consistência. O Chico é um bom exemplo de sucesso neste novo cenário. A mudança é tão grande que os historiadores dizem que está terminando a sociedade industrial e está começando a sociedade do conhecimento, a sociedade em rede, a sociedade do indivíduo conectado em rede. É uma época de transição e nós estamos aqui, exatamente no meio dessa transição. Veja o que está acontecendo. Neste ambiente estático, estável, a boa empresa funcionava como um relógio, uma engrenagem sem vida, isolada do ambiente, tic-tac, 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 onde o empregado era uma peça da engrenagem. O futuro era igual ao passado. À medida em que o ambiente foi ficando mais mutante, mais veloz, novidade a toda hora, imprevisível, a empresa tem que se atualizar, aprender e evoluir o tempo todo para não desaparecer. Não é mais conservar, mas é adaptar-se, aprender, evoluir. Não pode ser um relógio que se repete eternamente igual, mas um sistema vivo, aberto, interativo, que aprende e evolui sem parar. E as pessoas não podem ser peças de engrenagem que se repetem sem pensar. Tem que ser células vivas, sensíveis, críticas, interativas, que trocam ideias, sugerem soluções, como o Chico. A boa notícia é que a gente sabe gerenciar muito bem os sistemas vivos. Sabe por quê? Porque nós somos sistemas vivos. Somos feitos de sistemas. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestivo. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente com um propósito comum. Como o nosso corpo. O ponto mais importante para a saúde do nosso corpo é a interdependência. Veja no seu próprio corpo. Nossos órgãos trabalham de forma interdependente, sempre em busca do equilíbrio do corpo. Esse é o propósito. Se um órgão declara independência, e isso se chama câncer, o corpo entra em colapso. A integração entre os órgãos desaparece. A energia do corpo se esvai, não consegue mais interagir com o ambiente, nem reagir aos estímulos. Como um sistema aberto, ele vai sucumbir ao cenário. Então, se você quer trabalhar numa empresa de sucesso neste cenário, ajude a funcionar como um sistema vivo aberto. Você sabe, porque você é um sistema vivo aberto. Mas aqui vão algumas dicas para ajudar. Use o seu discernimento, seu bom senso e intuição. Confie em você. Promova a integração e a interação, onde você estiver. Seja sensível a informações relevantes para aperfeiçoar seu trabalho e a empresa. E o mais importante de tudo, reconheça que a realidade é interdependente. E por isso precisa da participação de cada um e de todos para resolver os seus problemas. Lembre-se, a boa gestão da interdependência garante a boa saúde do seu corpo e da corporação. Mais uma dica, não deixe as pessoas confundirem autonomia com independência. Autonomia significa que você tem consciência de que faz parte de um todo maior e por isso você pode falar pelo todo. Por isso pode ocupar cargos de responsabilidade na hierarquia. Independência é quando você não se reconhece como parte do todo e olha só para a sua parte, colocando o todo do sistema em risco de colapso. Independência ou morte deu certo no século passado. Neste século, o certo é interdependência ou morte. Veja a evolução das relações na empresa e no mercado. No começo, a hierarquia era absoluta. Poucos mandavam e todos obedeciam como crianças obedientes. Não tinha concorrente, mas precisava de canal para vender. Depois, a empresa cresce, a hierarquia permanece, mas as áreas passam a ter seus chefes. As crianças ficaram jovens e, como jovens, andam em tribos. Nós versus eles. As áreas competem o tempo todo porque precisam se afirmar como jovens. Essa é a fase da independência ou morte. No mercado, o concorrente aparece e obriga a empresa a olhar para o consumidor. Hoje, a competição continua, mas vai ter que conviver com a cooperação.
para sobreviver nesse mundo mais veloz e mutante, em que a interdependência fica cada vez mais importante. Temos que amadurecer como indivíduos e olhar para o nosso interesse pessoal e do todo ao mesmo tempo. O Papa Chico, quando falou do meio ambiente na sua encíclica, ele não falou com os cristãos apenas. Ele falou com todos que vivem neste planeta, que ele chamou de a nossa casa. É isso aí. É nós, junto e misturado. Essa é a real. Esse é o futuro, com as pessoas mais valorizadas, mais bem informadas e fazendo melhores escolhas para suas vidas. Boa sorte. Todo mundo aí? Estamos aqui. Compartilhei já? Não. Ainda não. Já não? Agora sim. Oi. Deu para assistir legal, gente? Ninguém dormiu? Aqui rodou muito bem. Aqui também. Deu certo Show. agora? Muito bem. Que bom. Que bom, fico muito feliz. E aí, pessoal, gostaram? Sim, sim, perfeito, muito bom. Que bom. Mas, assim, este vídeo foi um trabalho, foi feito para a Natura, num treinamento da Natura. E a Natura é uma empresa, um expoente aí no mercado aí, né? É uma empresa jovem, com todos os protocolos de sustentabilidade, apoia diversas causas aí, produtos de qualidade, muito conectada com o consumidor deles, né? O consumidor Natura tem um carinho pela marca, e esse trabalho foi feito no treinamento lá. Veja, esse vídeo ele já tem alguns anos, foi bem antes da pandemia, mas ele agora, se a gente fosse pensar na continuidade, uma segunda edição deste vídeo, ele teria a terceira onda, não mais da industrialização, nem do conhecimento, mas aquilo que os estudiosos estão falando, o mundo pós-pandemia, né? Onde todos experimentaram experiências mais diversas possível, algumas boas, outras nem tantos, e algumas muito ruins. Mas essa é a grande realidade nossa aí. O que ele fala também sobre a experiência, né? E aí aquilo que a Bianca falou, 36 anos de experiência, isso aí no mundo atual vira pó, né? Se você não usar essas experiências para prevenir erros futuros, não tem muito sentido. A forma com que as organizações se relacionam também é fundamental para a continuidade delas. Você vê, normalmente, quando a gente está numa aula presencial e eu passo esse vídeo aí, as pessoas já começam a dar nomes de indivíduos que eles conhecem, em organizações que eles trabalham ou trabalharam e tal. Olha só o cara aqui, olha o cara que motivou esse vídeo. Então, porque isso é uma realidade das grandes empresas. E muitas vezes os gestores, né, em sua grande maioria, vivem encastelados e não conhecem ou aquilo que a gente chama de problema de bastidor. E aí é uma fonte muito importante para o consultor atuar. É aí que ele vai desmembrar, realmente cavocar as profundezas da organização em busca dos elementos que trazem uma ineficiência para a empresa. Agora, vocês imaginem só, dentro de uma empresa que tem lá o RH, área comercial, marketing, produção, enfim, se todas as áreas têm as suas imperfeições acumuladas ali e não são tratadas, posso afirmar que é uma questão de tempo, a empresa vai ao colapso. E por isso que a gente vê quantas empresas centenárias aí que faliram. Não é? É por causa dessas coisas, que ele faz uma referência no sistema e que ele tem que funcionar de maneira integrada, e quando isso não acontece, você está fomentando o câncer, certo? E é isso que as empresas vivem em alguns momentos. Imagine só, nesse momento, onde toda a energia da equipe tem que estar
direcionada para resolver os problemas relacionados à pandemia, não tem espaço para disputa de egos, né? Conquistar espaço, a minha ideia foi vencedora e tal. Isso deveria ser, mas a gente observa que as empresas ainda vivem esse distanciamento das áreas. Elas se vestem de integradas, somos empresas integradas, tem até um layout bacana, todo mundo junto, mas um não sabe do que está acontecendo na área do outro. E por isso tem aquele velho jargão aí que todo mundo, este não é problema meu. E errado. Tudo o que acontece na empresa deveria ser problema de todos. Independente de qual nível é, todo mundo tem que estar informado. E aí, é lógico, você faz um corte ali no perfil de informações, aquelas que são estratégicas. Você não precisa falar quais são as estratégias para o chão de fábrica, por exemplo. Mas você tem que, pelo menos os gestores das áreas, tem que estar alinhada. E eu vivi em empresas que você tinha campanhas importantes sendo discutidas de forma isolada. Ah, pelo marketing, não, porque isso aqui não pode, porque a campanha não saiu ainda. E quando saía a campanha, você via que tinha um monte de falhas, um monte de detalhes que não foram acordados com as demais áreas e que representavam um prejuízo para a empresa. Isso é muito comum. E eu não falo só das empresas que eu trabalhei. Empresas, por exemplo, aí, a empresa que fabrica o H2O, é um refrigerante, quer dizer, não é da categoria de refrigerante, são águas aromatizadas, enfim, fez um negócio bacana, um produto que deveria ter um sucesso muito grande esperado, com vendas altíssimas no primeiro momento, mas o que aconteceu? Lançou uma campanha, mas o que aconteceu? Quando você ia para os estabelecimentos, ninguém tinha H2O, por exemplo. Por quê? Tivemos um problema aqui, ninguém foi falar com a produção qual era a capacidade de produzir este item. E daí venderam muito mais do que foi produzido e você tinha o produto em ruptura constante no mercado. O consumidor não aceita isso, não aceitava na época que foi lançado o H2O e agora menos ainda. Você não vai dar uma segunda chance para ninguém. Se você foi no lugar, foi mal atendido, perdeu. Perdeu o consumidor, perdeu o cliente. É assim que as empresas têm que pensar. E isto, o papel do consultor, é trazer para dentro das organizações que a opinião dele só tem relevância se ela estiver conectada com o mercado, se ela estiver conectada com uma experiência do consumidor. Se for só uma opinião isolada dele, aquilo não traz nada e a gente mostra, às vezes, para os escalões acima, o corpo diretivo, que determinadas áreas, determinadas pessoas, colaboradores, eles não agregam, pelo contrário, eles desagregam. Eles são o ponto de discórdia. E todas as empresas que a gente passa, você identifica pelo menos um. Pelo menos um. Né? E daí você vê, será que isso chega ao diretor, ao presidente, que o problema focal que está acontecendo repetidamente não é um problema da área da pessoa, é um problema de integração? Principalmente quando a gente fala na área da gente, né? Na cadeia de suprimentos. A área comercial, ela fala, bom, eu já vendi, agora não é mais problema meu. Se você vai entregar, é outra história. E aí vai, né? E aí vai. Você imagina você falando com o seu par, assim, dentro de uma organização, meu amigo, eu já vendi, o trabalho mais difícil foi feito, agora é com você, se vira. Você imagina como você absorve isso? E como você vai levar essa pessoa para o resto da vida no seu coração? É assim. E as empresas não tratam isso. E isso vai se avolumando, mês após mês, ano após ano. Até que tem um desfecho que é desagradável para todo mundo. Né? As pessoas brigando no meio da reunião, prejuízo se avolumando, e o seu principal patrimônio, que é o seu consumidor, também está sendo desassistido nesse momento. Né? E isso é uma das inúmeras opções de trabalho do consultor. Bianca, quem é que compartilha
os slides. Você vai pôr aí, Otávio? Vou pôr agora. Pessoal, está cheio de... Aqui Eu não estou olhando o chat, então não sei se tem perguntas aí. Quem quiser pode abrir. A gente passa também, pessoal, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, ou se quiser colocar no chat aqui, a gente repassa, tá bom? Ok. Tá bem para todo mundo vendo? Podemos ir para o segundo slide, né? Que esse aqui é só a abertura, e eu peguei essa figura que tem tudo a ver com o dia de hoje, essa conectividade, a importância. O indivíduo que não tem conectividade, ele está fadado ao insucesso, como profissional, como pessoa, em qualquer situação. Hoje em dia, você não tem o argumento de falar, eu não sabia. Na minha época, quando eu ingressei no mercado de trabalho, eu podia, porque toda pesquisa de informação era sofrida, né? As coisas aconteciam no jornal, que se não aconteceu, se não foi publicado no jornal de hoje, posso dormir tranquilo, que só vai ter notícia no jornal de amanhã, final de semana é só classificado. Então, era muito previsível o seu dia. Hoje não, a informação está o tempo todo pipocando na sua tela, no seu smartphone, no seu computador, no seu relógio, enfim, você é bombardeado de informação em tempo integral. E existe ainda pessoas e profissionais que acham, né, que eles vão conseguir absorver todas as informações que estão circulando no planeta. Isso é um engano muito grande, e se você não for seletivo, você fica só acumulando fragmentos de informação não processadas. Então, você sai repetindo coisas, mas se tem uma pergunta um pouco mais profunda, você não consegue responder. Então, é muito mais bonito, muito mais autêntico você falar, não, eu vi até a manchete, vi que está acontecendo isso, mas eu não me aprofundei no tema, não tive tempo para isso, não conheço em profundidade, do que você começar a criar uma história, uma justificativa. Isso nas empresas parece muito comum, né? Os indivíduos têm vergonha de falar assim, não, eu não conheço, eu vou me inteirar, vou me aprofundar e retorno com a resposta. Não, todo mundo quer responder na mesma hora. E daí sai verdadeiras pérolas do pensamento corporativo, né? Mas é o ambiente que nós vivemos. Podemos ir para o próximo slide? Esse aí era só o link, né? Mas, assim, o papel do consultor, obviamente, quando chega na empresa, na organização, alguém tem que apresentar-lhe um problema. Muitas vezes fala, qual que é o seu problema? Tudo. Quando você fala assim, fala, não, mas tá bom, bacana, vamos ficar junto aqui o resto da vida. Mas qual é a sua verdadeira dor? Porque muitas vezes você tem um problema raiz, um problema principal e outros que a gente classifica como problemas menores ou subproblemas, que a partir do momento que você resolve o problema raiz, aqueles outros desaparecem ou são minimizados. Mas o fato é que você tem, como consultor, criar uma estratégia de trabalho. Não adianta você falar, pode deixar então comigo que eu vou resolver tudo. Não, o consultor não vai resolver tudo. E dependendo de como ele for recebido e como ele for tratado ao longo do seu período de consultoria, ele pode não resolver absolutamente nada. Nesse momento, o consultor é a mesma coisa que um médico e o seu paciente. O seu paciente vai lá, conta tudo o que ele tem, você examina, constata, é isso mesmo, é aquilo. Ok, vamos elaborar um plano de tratamento para você. Ok, beleza. Mas o médico não vai fazer a sua dieta, ele não vai fazer o seu exercício, ele não vai deixar de beber para você melhorar. Então, isto é a realidade do consultor. A gente é como um padre, né, nas organizações. Você chega lá, o cara se confessa,
conta todos os seus pecados, a gente analisa, dá penitência. Mas se ele vai fazer ou não, se ele vai fazer valer o investimento dele, é uma decisão do controlador da empresa, dos proprietários, da diretoria, enfim. E é um momento que a gente também não pode deixar de pontuar, é um momento muito desagradável, né? Porque quem é que gosta de falar dos seus problemas? E o pior, problemas não resolvidos. Quem é que gosta? É por isso que tem um preconceito muito grande, por exemplo, a profissionais como terapeutas e psiquiatras, como deveria ser uma coisa mais natural, e não é. Hoje o cara, não, eu tenho vergonha de falar que eu vou no psiquiatra, mas ele deveria falar isso sem escrúpulo algum, né? Agora um momento aí, parece que ficou legal falar que você faz terapia, ficou chique, mas no começo não era, né? As pessoas tinham, poxa, você vai em médico de doido, né? Você tá louco, você tá jogando pedra em avião, o que está acontecendo com você? E é assim também, a gente vê que o empresário, ele se vê um pouco desconfortável, fala assim, poxa, eu tenho que chamar uma consultoria, porque eu não fui capaz, eu construí tudo isso, e agora eu não consigo resolver pequenos problemas. É verdade, porque ele não tem tantos braços mais, ele não consegue estar presente em todas as áreas o tempo todo, ele não consegue sentar com a pessoa, um colaborador de médio, baixo escalão, e ver quais são os problemas, o detalhe do dia a dia. E isso é o papel do consultor. É aí que eu falo que a gente vai garimpando os dados, as informações, testando o que é verdadeiro, o que é falso, né? Porque também tem isso. Muito do problema que eles apresentam, eles sempre querem dar uma maquiada, falar que o negócio não é tão assim, né, a ponto de vir um consultor. E quando, na verdade, quando você vai no detalhe, você vê, não é. O consultor já devia ter vindo aqui há anos atrás, porque o problema é muito maior do que aquilo que vocês acham que é, né? Principalmente no tocante a passivos. Né? Você pode ter passivos trabalhistas por conta de um processo que foi desenhado errado ou sequer desenhado. Cada um faz do jeito que entende como razoável, como aceitável. Tá? Então, primeiro ponto, o consultor vai ter o problema na mão. O próximo slide, por favor. Nesse aí, não vai ter qual que é o objetivo da intervenção. O consultor ele vai chegar, mas é importante que a gente tenha. Não adianta você chegar para o consultor e falar, olha, o meu problema é tudo. Não, a gente vai traçar uma área. Qual é a área que está mais acometida de problemas, por exemplo? Nós vamos para onde? Para finanças, né? Controle de finanças. Geralmente essa área é a área mais delicada. A gente, como consultor, a gente nem faz, porque logo, já quer logo ver o caixa da empresa, e a gente não quer ver caixa da empresa por conta disso aí. Mas quando você vai estoque, muitas vezes as pessoas têm noção diferente, acham que o estoque não é dinheiro, quando na verdade ele é dinheiro, por exemplo. Os problemas relacionados à entrega. Então, tudo isso a gente vai ver qual que é o objetivo da intervenção. Eu quero melhorar, por exemplo, o meu nível de serviço. Eu quero melhorar a minha taxa de devolução. Eu quero ser mais assertivo nas entregas. Eu tenho muita inversão. Eu quero melhorar o estoque. Eu quero melhorar a integração entre as áreas. Então, a gente precisa ser muito bem delimitado, e aí que eu digo, o consultor tem que tem que estabelecer uma estratégia junto com os controladores da empresa, junto com os contratantes, para que não fuja, né? Porque se ficar uma coisa muito aberta assim, você vai entrar naquela espiral da empresa, fazendo um monte de coisa, andando por todas as áreas e não apresentando nada a não ser a constatação de problemas. E quando, na verdade, o que você quer é entender o problema e daí propor a solução. Próximo. A definição da metodologia de trabalho.
né? De acordo com a abordagem, a consultoria ou o consultor, ele vai estabelecer a metodologia que, invariavelmente, ela passa pelo questionamento. Ela vai ter toda uma série de perguntas-chave que vai ser aplicadas às equipes e, ao mesmo tempo, ela vai, a partir das respostas, ela vai na comprovação material. Ou seja, se ele falou que ele faz isso, certo? Ele tem que provar como é que ele faz. Então, daí vem os relatórios comprobatórios, vem os exemplos, vem as experiências de cada um. Esse é um cheque que certamente nenhum gestor faz, né? E aqui, para a gente dar um exemplo, todas as empresas que você chega, invariavelmente, você escuta falta mão de obra. Ah, eu trabalho demais, eu faço muito, por isso que eu faço mal feito, porque tudo em cima de mim e tal. Aí você morre de dó da pessoa, fica chateado, acho mesmo que o mundo é injusto com ela, enfim. Então, vamos te ajudar. Sento ao lado e vamos ver. Mostra aí o que você faz, dia a dia, passo a passo. Como é que você trata? E daí você vê, peraí, mas já acabou o dia, ainda falta 4 horas para acabar e você não tem mais nada a fazer. Ah, hoje foi um dia atípico. Ah, tá bom, então vamos pegar um dia que é o dia normal seu. Quando é que vem esse normal? E, na verdade, a constatação é outra. Sobra tempo. Sobra tempo. Porque as pessoas, quando estão ao lado de um consultor, por exemplo, fazendo a medição, né, dos tempos de execução de atividades, a gente vê que ela é muito mais atenciosa, ela não dispersa, ela não vai checar o Instagram dela, o LinkedIn, o Tinder, sei lá o que a empresa permite, certo? Mas naquele momento ela está totalmente focada na atividade. E aí que a gente vai demonstrando ao longo do dia, tá vendo? Você ganha por 8 horas de trabalho, produz 4,5, 5 horas. Então, você tem muito tempo para melhorar e contribuir com algo mais. Esse é o modelo de abordagem que a gente vai fazendo. É lógico que tudo isso, a gente costuma falar o seguinte, quem contrata uma consultoria, ele está investindo em algo não tangível. A consultoria não é, na sua grande maioria, tangível, mas ela tem que demonstrar, ao final, que ela ou trouxe uma redução, ou trouxe uma redução de custo, ou trouxe um ganho de receita, ou ambos, né? Esse é o ideal, o que a gente chama assim, a gente quer um retorno sobre investimento da consultoria. Qual é o ROI? E aí, quando a gente consegue entregar e falar assim, ó, tá vendo? O ROI da consultoria foi 10 vezes o que você investiu, entendeu? Isso quando você anualiza e coloca todos os períodos futuros, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, o que eu diria, se eu fosse um empresário, se eu tivesse uma empresa mesmo constituída, eu gostaria de ter uma consultoria de tempos em tempos. E eu falo consultoria, não auditoria, que são linhas de trabalho diferentes, mas com importâncias também relevantes. Próximo slide. Oi, pois não. Só uma pergunta aqui que tem no chat. A Carol perguntou se o consultor, ele acompanha a execução daquilo que foi proposto como solução para o seu cliente, se ele faz esse acompanhamento dessa solução proposta. Tá. Quem é que perguntou? A Ana Carolina. Ana Carolina. Boa sua pergunta. Isso vai depender do modelo da proposta da consultoria que foi feita. Normalmente, a gente vai até a solução e alguns clientes querem a implantação. Se ele pedir a solução com a implantação, ok, nós estaremos lá. Mas o importante é o seguinte, as soluções que a gente recomenda sempre são testadas e comprovadas. Então, se a gente vai falar em rota, por exemplo, de entrega, ou se vai falar de mercado, a gente vai levar elementos que comprovem que aquela mudança que a gente está sugerindo, ela é eficaz, tá? Então, a gente sempre testa as soluções. Implantar a solução depende da composição
da proposta da consultoria, tá bom? Mário, outra pergunta aqui, a Raíssa está perguntando a diferença entre consultoria e auditoria. Tá bom, boa, essa é muito boa. Vamos lá, a consultoria é bem isso que nós falamos aqui, né, até agora. A consultoria, ela é convidada a vir, é apresentado um problema e ela, a partir da análise desse problema, ela vai traçar as soluções, né, possíveis para isso. Como eu digo, hoje, para N problemas, você tem uma gama de soluções diferentes. O que nós vamos fazer é indicar quais são as melhores, ou aquelas que deveriam ser incorporadas ao dia a dia das empresas. O auditor, ele já tem um outro papel. Este é o cara que vai fazer o cheque. Se tudo aquilo que foi acordado na organização, em termos de processos, de melhores práticas, de compliance, está sendo cumprido no dia a dia. Não adianta eu falar, não, aqui a gente só trabalha 8 horas por dia. E daí o auditor vai lá na folha de ponto, no eletrônico, enfim, e constata que você está trabalhando 14. Várias pessoas trabalham mais de 10 horas por dia. Enfim, coisas desse tipo. Se eu falo que eu tenho um nível de inadimplência de 1% do faturamento, ele vai lá no contas a receber e verifica tudo que está em aberto e vê se é 1%, por exemplo, de inadimplência ou é 10% de inadimplência. Então, essa, fundamentalmente, é a diferença de consultor e auditor. O auditor não vai propor melhoras, a menos que não esteja linkado à legislação do tema, entendeu? Por exemplo, recolhimento de impostos, tem que ocorrer até o dia tal. Isso aí, ele vai pegar e apontar no relatório dele que a gente está perdendo prazo de recolhimento dos impostos, por exemplo, certo? Mas ele só vai fazer a recomendação que seja observada as datas de recolhimento. Também, ele não vai sugerir grandes melhoras, ele não vai a fundo no problema raiz, ele não vai fazer um diagrama de processo, nada disso. Ele vai mesmo pegar os erros. E ali ele vai ter sucesso ou não no trabalho dele com o maior número de erros, tá? Mário, mais uma pergunta aqui no chat. Pois não. Estão perguntando, a Lorena perguntou se você poderia explicar o que significa compliance. Muito bom. Todo mundo fala de compliance, agora todo mundo é compliance, né? Mas compliance é um conjunto de procedimentos e normas que a organização abraça, que vai garantir, né, a transparência dela. Melhorou? Melhorou? Ficou claro, Lorena? Sim? Sim, está respondendo que sim. Legal, porque compliance, na verdade, vocês têm lá, por exemplo, uma série de regras que as empresas vêm incorporando, isso é um padrão internacional, por isso que é o nome de compliance, que vão determinar o quanto essa empresa é, de fato, transparente, lícita, né, e segue as melhores práticas de mercado. Por exemplo, tem coisas simples, do tipo não contratar trabalho infantil. Isso está na norma de compliance. Agora, vocês lembram um tempo atrás que a Nike ela tomava serviço de um prestador na Índia que contratava crianças para realizar um trabalho de costura lá, de um calçado que eles faziam lá. Então, isso aí veio como um escândalo, né? Como é que pode uma empresa multinacional que fala em qualidade de vida, em esporte, enfim, culto ao corpo, ter relação comercial com uma empresa que não respeita o ser humano, e pior, degrada o ser humano. Então, isso tudo faz parte do espectro de compliance, né?
Acho que melhorou agora, né? Então tá bom. Mais alguma? Por enquanto aqui no chat não. Alguém quer falar? Pode falar, gente. Lorena, por nada. Ó, aproveito que eu não falei no começo, deveria ter falado. Perguntem aqui, porque aqui hoje é de graça, tá? Normalmente as respostas são cobradas, tá? Então, se vier depois no particular, a gente vai ter que negociar alguma coisa aí. Tem mais uma pergunta, Mário. É. Assessoria e consultoria são a mesma coisa? Não, também não. O assessor ele pode ser muito eficiente para algumas coisas, pode não ser nada, ser só uma pessoa de acompanhamento. Assessoria pode ser tudo e pode não ser nada. Algumas pessoas usam o termo, fala com o meu assessor, né? E, na verdade, quando é problema, fala com o meu assessor e tal. É um caminho de desvio, né? Fala com o assessor. E tem os assessores que são especialistas, por exemplo. Quem é assessor de imprensa? Quem vai falar com a imprensa, ele tem que ter uma formação específica para isso. É o que mais se vê de assessoria. Tem o assessor particular. Então eu quero, geralmente alguns presidentes de empresas já de médio para grande porte, eles têm um assessor para cuidar, por exemplo, do fluxo de informação. Né? O que é importante ele estar sabendo naquele momento? Então esse cara faz um compêndio de informações. A ação de tal empresa subiu, caiu, o dólar está nessa posição, hoje amanheceu, tem uma crise no Oriente Médio, liberaram a fronteira, morreu mais gente na pandemia, enfim, ele reúne as informações relevantes, já pré-acordadas com a pessoa que ele presta assessoria, e ele vai nutrindo ela periodicamente, né? O outro viés da assessoria é justamente o que mais a gente vê, né? É a comunicação com o público. E isso, todas as empresas deveriam ter no seu plano de contingência um assessor de comunicação. Por exemplo, uma empresa, independente do tamanho dela, ela pega fogo e leva algumas pessoas a óbito. E a imprensa logicamente, vai chegar lá rapidamente. E quem vai falar com essas pessoas? Quem vai estabelecer um canal com essas pessoas? Para que a coisa não cresça. E assim, né? Diz o ditado seguinte: o que eu não sei, eu invento. Certo? Então, se eu não tenho informações relevantes, não, isso aqui não é um problema nosso, isso aqui é um problema que foi ocasionado pela rede pública de eletricidade e que ocasionou uma explosão aqui no transformador e pegou fogo no nosso telhado, e daí assim por vai, entendeu? Ou então tem algum problema relacionado a descumprimento de regras, enfim. Tem um protocolo para se falar com a imprensa. Tem que ter um plano de contingência para que, se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Né? E as empresas não têm isso. Por exemplo, se acontece um acidente fatal dentro da empresa, quais são os passos que tem que seguir? A quem comunica primeiro? Né? Mais alguma, Bianca? Por enquanto, não. Bom, então vamos acho que é o último slide. O desenvolvimento do trabalho proposto, é aí onde que a gente vai detalhar todos os levantamentos que foram feitos e as soluções que a gente vai propor. Né? Para cada problema ou não conformidade, tem uma solução linkada. Todavia, essa solução, ela ainda passa para o último crivo, né? A aceitação do contratante ou não. Ele pode falar que essa solução é muito boa, racionalmente está ok, mas existe um problema político que não foi nos dito no momento da contratação e que, por isso, ela não pode ser aceita. Ok?
Ah, mas dá um exemplo. Exemplo assim, é aquele cunhado que você não pode tirar de lá. Aquele cunhado que é um incômodo, que é uma pessoa que joga contra, que desagrega, mas se eu tirar o cunhado, separação na certa. Então você vai levando o cunhado. Tá? E toda empresa tem, assim, uma pessoa que é protegida e não está ali pelos seus talentos e pelas suas entregas, né? Isso é normal, tá? E por isso que a gente conversa. A outra é assim, olha, a sua solução está perfeita, mas a nossa empresa ainda não está nesse nível de entendimento, nesse nível de maturidade, né? Então a gente tem que ir mais devagar, as coisas aqui são mais devagar. Ah, perfeito, a velocidade, a gente só indica a direção, a velocidade vocês que vão indicar, né? A gente tem a direção, vocês têm o acelerador, então vocês sigam como achar que devam seguir, tá? E aí a gente mostra, faz um panorama muito parecido com alguns aspectos que foram vistos nesse filme, que a gente fala um pouco de mercado, de respeito ao consumidor, e que eu tenho que criar uma identidade com o consumidor, a gente também fala da área de mercado, enfim, os aspectos relevantes de uma consultoria, que nada mais é do que gerar caixa. A consultoria para filosofar, para melhorar o clima da organização, gente, olha, isso aí não existe, tá? Às vezes você fala só porque você tem que estar preocupado com o bem-estar da pessoa, com isso e tal, tô ok. Mas no final das contas, tem que ter dinheiro na jogada. Se não ter só bem-estar, só se for ONG, né? Todo mundo lá, ninguém está aqui por dinheiro, está todo mundo feliz e tal. Vamos replantar a Amazônia e tal, mas no final você não tem meta, você não tem caixa, você não tem nada. As empresas que a gente presta serviço, ele vai falar, não, mas eu quero retorno, tudo bem, a qualidade de vida é legal, se não custar muito caro, né, se trouxer um retorno comprovado, enfim, tudo isso aí a gente vai ver. O que a gente mostra também é que o momento atual, a gente tem que ter, as empresas têm que se preocupar muito, e foi muito bolada na trave aí, a integração tecnológica das empresas. Muitas empresas se viram com portais que não funcionavam, com um portfólio totalmente desatualizado, que não tinha uma capacidade de resposta. Isso é uma coisa que todas as empresas devem estar se preocupando aqui, né? Doravante, quem não aprendeu com isso, vai estar se preocupando. Em ter backups, o home office pode ou não pode, como eu vou controlar o home office? Empresas têm dificuldade. Como? Eu sempre vi o cara aqui na frente sentado, qualquer coisa eu pedia para ele, agora ele está em outro lugar que eu não sei qual é, não sei se ele está trabalhando, como é que eu vou medir as entregas dele? Justamente é aí que a gente vai ajudar. Tem pessoas que é melhor ficar em casa, né? O que eles fazem não tem sentido. Ou, além do home office, pode ser que aquela atividade tenha que ser totalmente terceirizada. Isso é uma outra onda que vai vir aí. E uma coisa importantíssima, não só a integração tecnológica, mas também a inteligência artificial, que estão muito ligadas, mas são coisas diferentes. A inteligência artificial está tomando cada vez mais corpo dentro das organizações, né, sem distinção, todas. Quem tem um call center hoje, por exemplo, tem lá uma parte do call center inteligente, não tem mais aquele exército de pessoas com um headphone trabalhando 6 horas por dia. Grande parte, né? Todo mundo recebe uma ligação muito desconfortável da Claro, pelo menos umas 3 vezes por semana aí, né? E você pensa que está falando com alguém, com uma voz legal e tal, e não é ninguém ali do outro lado, né? Enfim, isto é inteligência artificial. E nós vamos ter que nos deparar cada vez mais. E sabendo o seguinte, que você está sendo monitorado. Tem uma discussão enorme aí, não, porque a China, nós já somos monitorados. A partir do momento que a gente clica lá num site, só para saber quanto é que custa uma chuteira, pronto. Já vem alguém te oferecendo chuteira meses seguidos. Às vezes você compra a chuteira só para se ver livre dos anúncios. Você nem joga a bola, mas caiu na besteira de entrar no site, vai lá. E assim
é a nossa vida de consultor. O que mais eu queria falar para vocês? Ficou bem claro essa questão da importância do ambiente de fato integrado, as pessoas integradas, independente dos valores de cada um, elas entenderem que tem que haver um propósito maior do que tudo isso. Ou seja, qual é o propósito? É o propósito da empresa, não é o seu pessoal. Todos têm que estar jogando, chutando a bola para o mesmo lado, né? E uma coisa também dita no filme pelo Rezende, que é interessante, né? Autonomia não é independência. E assim, dentro das empresas, você ainda vê que alguém se acha independente da empresa, que apesar da empresa existir, ele está ali, ele é um astro à parte, né? E os objetivos da empresa não fazem parte das prioridades dele. Alguém já viu assim? Identificou alguém? Aquele colega de mesa? Sempre tem alguém. Sempre tem alguém, concordo. Até você, Otávio, professor não costuma ter esses negócios, hein? Então, é porque, assim, de manhã, a parte da manhã, eu trabalho no hospital. Eu trabalho no hospital e eu assumo toda a responsabilidade da segurança do trabalho de um hospital. Então, são 1.200 funcionários ali que a gente... Fácil, hein? Ele congelou aí, ó. Você está sem microfone, Bianca. Acho que caiu, Otávio. Otávio, acho que... Ele está no Novo Milênio? Sim, ele está lá no Novo Milênio. Entendi. Acho que caiu a conexão dele. Bom. Ô, Mário, queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença entre o consultor e o contratado. No sentido de... Deu para entender a pergunta? Deu. Bom, na verdade, são instrumentos que regem a negociação, são diferentes, né? O consultor, ele tem um contrato também, por uma específica finalidade, e o contratado da empresa, ele vai estar sendo agregado ao quadro da empresa, certo? E, portanto, ele vai ter um rol de tarefas determinadas pela empresa e que ele vai ter que executar. Diferentemente do consultor. O consultor, ele não está responsável pela execução de uma tarefa, de um processo qualquer que ele esteja analisando, certo? O contratado pode vir a estar. Então, você tem contratados, por exemplo, para atuar num projeto que tem previsão de início, meio e fim. O consultor ele tem um espectro diferente no contrato, um objeto de contrato diferenciado, né? Ele não vai tratar num projeto, tal. Ele vai tratar de elementos mais do dia a dia da empresa. E a Ana está perguntando aqui, também, Mário, no chat, como que foi a sua adaptação no mercado de trabalho no começo como consultor? Legal. Essa está mais recente. Você que ela fala quando eu comecei a carreira, né? Daí eu acho que isso aí é história para mesa de bar, né? Aí você tem que buscar lá no HD, né? No HD externo. Mas é muito interessante. Quando eu saí do mercado formal de trabalho, eu trabalhei grande parte numa empresa multinacional. E uma multinacional de alimentos. E o que isso difere das demais? As empresas de alimento, medicamento, basicamente, elas são muito normatizadas. Todos os processos são de forma bastante pormenorizada. Não dá. Agora não vem a palavra. Então, eles são detalhados, esses processos são detalhados, e para tudo tem uma norma, né? Tem um procedimento. Já as empresas menores,
já não tem esse nível de detalhamento dos processos, não tem as regras muito bem estabelecidas, e quando tem essas regras, elas não são formalizadas. Então, regras que não são formalizadas, elas caem no esquecimento, e pior, elas caem na adaptação de quem está contando como é que deve ser feito. Então, isso foi a minha maior dificuldade. Eu escutei muita história e vi muito pouco manual quando você vai para dentro das empresas, né? E quando você fala da importância de você ter os processos desenhados, os fluxos desenhados, é justamente para que isso, né? Que você tenha a retenção da informação. Porque senão a informação, ela acompanha o turnover da empresa, né? Então, está tudo na memória daquela pessoa, quando ela sai da empresa, ela leva com ela esses detalhes. Quando está no vadimeco da empresa, né, nas instruções da empresa, não, está todo mundo ali. Algumas empresas chegam e fazem você, primeiramente, você ter lá que conhecer o código de conduta da empresa, por exemplo. Isso é fundamental. A partir do momento que você conheceu, você assina que você está devidamente informado sobre as regras, e daí aquilo vai para o seu dossiê pessoal. Então, um dia que você chegar, não sabia que não podia beber bebida alcoólica no trabalho. Mas peraí, está aqui no código de conduta que você não pode beber. Você não pode almoçar dentro na sua mesa, na sua estação de trabalho. Coisas desse tipo assim, né? Não pode usar o carro da empresa para fins particulares, não pode dar carona, enfim, cada aí vai o código de conduta a cada um. E que muitas vezes o código de conduta ele se estende para depois do expediente. Não é porque lá dentro você tem que ser de um jeito, quando você sai da empresa, você se transforma, pode fazer tudo e tal, né? Mais alguma, Bianca? Mais alguma aí, gente? Aqui no chat, por enquanto, tá vazio. Se você puder falar... Batemos um recorde, né, Bianca, de perguntas, né? Viu? O pessoal tá animado. O pessoal não, as meninas, né? Eu não vi nenhuma pergunta masculina. Cadê a camarada aí da sala, gente? Então, deve ter tudo... Hoje não tem live, hein? Hoje não tem jogo, né? Hoje não tem jogo do Flamengo, não tem live, entendeu? Então não tem nada, assim, para vocês não participarem da nossa aula, a não ser que vocês estão preparando um X-tudo lá na cozinha, aí, né? Por favor, mande pra gente, né, Bianca? Compartilhe com a gente, então. Por favor, né? Por favor, não coma sozinho. Ô, Mário, vou te fazer uma pergunta. Depois você faz a pergunta da Ana aqui. Não sei se você já fez ela, Bianca. A minha conexão caiu, eu sumi aqui um pouquinho. O que você entende, Mário? Como você vê o mercado, né, de consultores no sentido de tecnologia e mercado futuro? No sentido de a tecnologia é importante para o consultor, ele tem que estar antenado às novas tecnologias de mercado, a tecnologia de mercado vai roubar espaço dos consultores, o que você prevê desse mercado? Muito legal. Bom, a minha opinião, a tecnologia é fundamental na vida de todos agora, né? O que vai diferenciar é qual o nível tecnológico de cada um. As empresas, sim, né? Por exemplo, você não vai ter uma empresa, por exemplo, uma loja de roupas com nível de segurança de TI o mesmo que uma indústria, né? Então, aí você vai ter que escalar qual é o nível de segurança. Mas a tecnologia é fundamental nas empresas. Todo mundo vai ter que ter, todo mundo vai ter que estar antenado, né? Se não os diretores, os dirigentes das empresas, mas aqueles que estão no mercado, como os consultores, eles vão estar. Não que ele tenha que conhecer em profundidade a ferramenta, né? Mas ele tem que ter noções e saber onde procurar a melhor ferramenta para aquela situação, para aquela empresa naquele momento. A inteligência artificial ela vem fazendo isso, né, muito bem. Tudo que a gente caracteriza como tarefas
repetitivas, isso vai passar para a inteligência artificial, né? Então, nesse ponto, as empresas têm que estar engajadas, ninguém pode falar, como você escutava no passado, um dirigente falar, eu não tenho computador na minha mesa. Né? Você escutava de algumas celebridades aí do mundo mercadológico, né? Fala, não, eu não tenho computador na minha mesa, eu não uso, não preciso e tal. E hoje em dia eu imagino como é que é a vida de uma pessoa sem computador. Né? Como seria? Um smartphone. E como seria a vida dessa pessoa na pandemia sem um computador? Né? Muito difícil, embora tenha gente que, por questões de recursos mesmo, não tenha. Mas ficaria muito mais difícil. Então, a tecnologia vai estar cada vez mais presente, não só nas empresas, mas nos lares também. Né? Tudo que for possível de fazer o ser humano mais preguiçoso, a tecnologia vai estar apoiando. Certo? Daqui a pouco você não vai ter que apertar nem o botão do controle remoto. Você pensou no canal, ele já te dá. Quero ver um filme de ação. Pronto, explode na tela da sua televisão todos os filmes que tem lá. Né? E é isso aí, o futuro é isso aí. Quem não acredita nisso, me perdoe, vai se frustrar brevemente. Né? E assim, a velocidade com que as mudanças ocorrem são absurdas, né? Inimagináveis. Eu, que sou uma pessoa do século passado, eu fico vendo, eu falo, poxa, mas já? Você imagina só, a própria protocolo de vacinação aí para o Covid, você vê, nós não temos um ano ainda, e já tem, no mundo, já tem mais de 70 vacinas sendo testadas, e meia dúzia aí já em processo de finalização. Né? E tirando aí o que o pessoal fala, que a gente não sabe se é fake ou não é, mas a partir do momento que uma pessoa vai para frente das câmeras e fala que o país desenvolveu a primeira vacina, a gente não pode desacreditar totalmente, né? Mas aí nós temos aí já uma vacina. Qual outra infecção a gente teve uma resposta da ciência tão rapidamente? Isso só foi possível por conta da tecnologia. Hoje você faz um genoma, você faz um mapeamento da estrutura de um vírus aí em horas. Em horas. Antigamente não era assim. Então a tecnologia veio muito para aportar, e eu acho que aportar à sociedade, trazendo melhoria de vida. E para as empresas também. Né? Eu imagino como é que é hoje para você saber, olha, lá em Itaúnas, tem um mercado consumidor para o meu produto? Você tinha que mandar um vendedor lá de carro, de ônibus, de carona, não sei. O cara fazia uma prospecção pessoal. E você tinha que acreditar no que ele viu. Hoje você entra na internet, você vê qual a população, qual é a renda de Itaúnas, qual o número de estabelecimentos lá, o que vende, o que não vende, e você consegue trabalhar essas informações. Esta é a grande dificuldade das empresas. Hoje você tem um grande volume de informações e eu não sei por onde tratá-lo. E aí são as análises, né, os datas análises, que tem que fazer essa depuração do que é importante ou não para o seu negócio. Então, Mário, você quer dizer que o acesso à informação e o tratamento dessa informação é o diferencial hoje para qualquer consultor no mercado? Sem dúvida. Sem dúvida. Tá? Aproveitando e fazendo a pergunta da Carol aqui, Mário, como que você vê o futuro do mercado para os consultores, para a consultoria? O futuro desse mercado? Então, Carol, eu vejo assim com muito bons olhos, porque cada vez mais as empresas vão se conscientizar de que com ajuda tudo é mais fácil. Tá? E a consultoria vem nesse momento de ajuda, de novas experiências, de novos
olhares. Então, você imagina, porque muitas vezes nós somos enganados pelo aquilo que a gente vê, né? Você se acostuma com aquilo. E o consultor, ele tem uma visão muito mais crítica. E quando você começa a ver, poxa, o consultor tem uma visão crítica, e ele vem para somar, ele não vem para desagregar nada. E eu estou precisando de ajuda, eu quero melhorar, eu quero dar um passo adiante, eu quero ser uma referência no segmento que eu atuo, o consultor, ele se aplica muito bem a esse negócio, a esse propósito, né? E assim, a vantagem de uma consultoria é que ela tem data de saída. Você não fica com uma consultoria eternamente no seu quadro, né? E isso é o grande diferencial que as empresas podem contar com auxílio. Você pode ter um quadro próprio de consultor, como antigamente tinham-se, né? Existia o profissional de OIM, se eu não me engano, era essa a nomenclatura, que era um profissional de organização e método, que ele trafegava pela empresa, fazendo análise de processo, ditando melhorias e tal. Mas era uma área, né? Uma área sem muito compromisso com a velocidade das informações. Era um momento. Então, esse cara chegava, fazia uma visita no departamento X lá, passava 30 dias, saía lá com um monte de rascunho, e no final ele sugeria um processo para aquela área. E assim vai. Hoje, esse profissional não existe mais. Eu não tenho conhecimento que as empresas tenham um profissional desse porte, com essa especificação, mas o consultor, ele cobre perfeitamente esse profissional. E é aí que ele vai atuar mais livremente e trazendo muito mais velocidade à proposta de resolução do problema, né? Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Podem Não colocar. vai ter um representante masculino nessa turma com pergunta? Pois é. Cadê? Iago, Igor, Marcos. Eu acho que está todo mundo com fome, preparando janta. Cadê o Brugnar? Nem o Brugnar vai perguntar nada? Brugnar. Falar com o tio dele. O Wesley. Cadê o Wesley? O Wesley sempre participa. Vamos, gente, vamos aproveitar que é 0800, não é todo dia, não. E geralmente, né, Bianca, a gente ganha pelo menos um café, né? Todo mundo quer bater papo com consultor, nunca vi um negócio desse, tá? Mas antes de fechar negócio é muito café e água, viu? Muito café e água. Estamos até com saudade dos cafés, né? Era bom. A gente às vezes falava que era só café, agora até do café a gente está com saudade. Tem saudade, né, daqueles clientes que o café não era nem tão bom, né? Porque tem nível de café, né? Exatamente. Tem nível de café. Tem o café fresco, tem o café da manhã, da tarde. Chega no meio da tarde, em alguns lugares você sofre, viu? Mário, eu acho que a gente pode... parece que a Camila. Aí, Camila. Está perguntando aqui, ó, normalmente a consultoria tem um prazo mínimo para estar na empresa ou depende da necessidade? Camila, normalmente ela depende da necessidade, né? Você tem diagnósticos que são mais longos, outros são mais imediatos. Mas eu diria que nenhum consultor vai mostrar alguma solução, algum diagnóstico que seja realmente relevante num período inferior a 30 dias. O prazo médio de consultoria, assim, para problemas mais específicos, não tão abertos, são 3 meses. Né? Agora, às vezes você tem uma implantação, daí você pode chegar a 6 meses, e daí pode chegar um cliente que gostou muito de você, e daí ele vai demandando outras coisas, né? A consultoria vai ficando parte integrante do dia a dia da empresa.
eu e a Bianca trabalhamos na mesma empresa, que no final eu fiquei 1 ano, a Bianca ficou mais uns 8 meses, 9 meses, né, Bianca? Fiquei 1 ano e 3. Então, eu fiquei mais de 1 ano, ela ficou 1 ano e 3. Eu saí para um outro projeto e a Bianca continuou nesse projeto aí. E eram coisas que começaram para participação de uma licitação, aí da participação da licitação foi ganho o projeto, aí pediram para desenhar o projeto todo, implementar o projeto, e daí as coisas foram acontecer até que eu fui requisitado num outro projeto, e a Bianca assumiu lá e ficou mais 1 ano e 3 meses, e ainda assim, ainda tinha coisa para fazer, né, Bianca, quando saiu, né? Então, isso varia muito aí, e de como também o contratante, ele vê a relevância das suas entregas, né? Às vezes você faz um golaço logo de cara, assim, você pega um problema muito grande que você faz os ajustes necessários e você cria uma solução que traz aquilo que ele esperava de cara. Então, você ganha a confiança dele e ele, obviamente, vai querer desenvolver outros trabalhos com você na sequência, né? Mas também eu digo assim, quem escolheu ser consultor é porque não quer ser empregado. E ficar muito tempo, mesmo como consultor numa empresa, quer queira ou quer não, o cara começa já a estreitar a relação, já começa a achar que você é meio funcionário, entendeu? Já quer ligar para sua casa às 10 horas da noite, né? Tive uma ideia aqui e tal, mas tudo bem, mas nesse horário eu não trabalho, né? E isso também não é ruim para a atividade do consultor. Então, você tem que colocar alguns limites. Perfeito. Opa, agora a pessoa está animando. Com essa crise que vivemos atualmente devido à pandemia, houve aumento na procura pelos serviços da consultoria? Olha, eu não sei se houve, mas a gente não procurou. A gente ficou, como, assim, com a maioria da população, eu respeitei as regras, né? Independente do que eu acredito, eu respeitei as regras. E fiquei no distanciamento social. Então, a gente... Não sei, todo mundo... A gente bate alguns papos, assim, a pessoa até quer, mas tudo fica para depois da pandemia, né? Antes a gente tinha aquelas agendas, depois do Natal, o ano que vem, depois do Carnaval, e agora a gente tem mais essa legenda aí, depois da pandemia. Depois da pandemia a gente volta a conversar. E eu acho até que foi importante, assim. Vamos ver agora no último quadrimestre do ano, e que normalmente é o período que as vendas estão mais aquecidas e todo mundo quer entregar algo melhor e tal, e também já teve muito contato com aquilo que a sua empresa não fez tão bem e que vão procurar uma solução, tá? Pelo menos é isso que a gente acredita, né? Tem uma pergunta da Carol aqui também, Mário. Quais os elementos primordiais para a montagem de uma empresa de consultoria? Nossa Senhora. Estamos aí de frente com a concorrente, né? Bom, o maior bem de um consultor é justamente o capital intelectual que você carrega junto, que tem que estar respaldado na sua vivência, né? E dificilmente você vai ver um consultor, a não ser que seja da área de TI e tal, com 20 anos aí. Normalmente, os consultores têm que trazer uma bagagem que faça jus à sua idade. Também não adianta só o cara ser velho, entendeu? Ele tem que aportar algum conhecimento, alguma experiência em cima disso tudo. Também não adianta ter só experiências do passado. Ele tem que pegar essas experiências, depurar todas elas e ver aquilo que é relevante, né? E atualizar. Aquilo que não tem mais relevância nenhuma, que eu digo, virou conversa de bar, né? Não serve para mais nada aí. E assim, então, primeiro você ter o capital intelectual para a formação de uma consultoria. O segundo é você ter a especialização. Você não pode ter uma consultoria, a não ser as grandes consultorias internacionais, que atuam em todas as camadas da organização, em todas as áreas da organização. Consultorias menores, como é o nosso caso, a gente tem que optar por uma linha
de trabalho. Tá? A gente fez isso, a gente não faz algumas áreas, a gente não faz finanças e controle, a gente não fazemos RH, DHO, desenvolvimento humano, como queira que chama esses departamentos aí, voltado ao quadro de funcionários. Não fazemos segurança de nenhum tipo, nenhum dos níveis de segurança, a gente não faz. Enfim, embora a gente conheça, não fazemos marketing, enfim, a gente fica muito focado na cadeia de suprimento, que já é extensa, já tem muita complexidade para tratar. E por que a gente se especializou nisso? Porque toda a nossa formação vem daí. Seria muito complicado eu agora, nessa altura do campeonato, falar, não, eu faço marketing também, eu vou trazer aqui a experiência do consumidor para a gente discutir. Até poderia, mas eu não traria credibilidade se eu nunca trabalhei na área de marketing, né? Mário, temos uma pergunta masculina aqui no chat. Oh, vai ganhar 2 estrelinhas, hein? Wesley. Está perguntando aqui, considerando profissionais de administração geral, qual das áreas as empresas mais demandam a necessidade de consultoria? Marketing, financeiro, TI, atendimento ao cliente, processos, e como preparar-se e qualificar-se para atender essa demanda específica? Onde buscar a linha de trabalho, como foi dito? Boa. Pergunta que tem pelo menos 15 minutos para responder, né? Já chegou chegando, gostei, Wesley. Pois é, foi cutucar o cara, né, com vara curta. Mas vamos lá, Wesley. Em termos, eu acho que a administração, ela tem uma vantagem, porque é uma ciência generalista. Então, o administrador, ele trafega em várias camadas da organização. E daí ele vai optar por uma, né? Fazer uma correlação com a medicina, você tem um nível de formação igual para todos os médicos, depois uma especialização na sua área de predileção, na sua área de afinidade. O profissional de administração, sempre que possível, ele vai estar atuando em qualquer uma dessas camadas que você bem citou, mas ele vai ter uma que ele vai se identificar mais, né? Por exemplo, a área de marketing, ela traz um glamour aí desde sempre, né? Todo mundo quer ser um cara de marketing, fazer grandes campanhas e tal. Finanças e controle são mais aqueles caras que têm habilidade com os números, né? Gestão geral é um cara que tem que conhecer de tudo. A produção também, que tem hoje o profissional da gestão da produção, também é um cara que reúne algumas habilidades específicas. E o caminho para tudo isso, eu diria que é o seguinte: você tem que primeiro procurar aquilo que você gosta. Não vai ter um consultor, pode até que tenha, né? Hoje tem de tudo aí, mas nenhum consultor vai ser competente, reconhecido, numa área que ele é infeliz, né? Trabalhando num segmento que não traz felicidade para ele. Justamente porque ser consultor preconiza aquilo que você está fazendo uma escolha por uma atividade que lhe faz bem, né? Senão não tem sentido. Você vai se empregar em qualquer posto que uma empresa ofereça aí, e de acordo com as suas habilidades, você vai lá e pronto. Já que não é para ser feliz, né? Você vai ser com salário fixo todo mês. Consultor tem que ser pelo menos feliz. A remuneração é o segundo momento. E ele perguntou como se qualificar para essa demanda. Então, primeiro é aquilo, você tem que escolher qual é a área que você tem afinidade, qual é a área que você vai buscar, né? E aí procurar os cursos complementares, leitura, e estar muito antenado naquilo que está acontecendo na área que você escolheu. Agora, é muito difícil tudo isso se você não tem uma experiência real. Se você é um cara de finanças e controle, se você não atua em finanças, você atua no departamento pessoal, no RH da empresa, você fazer isso aí. Então, você tem que costurar
né, o caminho dentro da empresa que você trabalha para chegar na sua área de afinidade. E muitas vezes as pessoas não chegam na área de afinidade porque ela nunca falou para ninguém, ela leva com ele próprio, né, consigo mesmo, essa predileção por tal área, ou desejo de, pelo menos, conhecer, né? E isso é muito ruim para ambos. Perfeito. Gente, mais alguma pergunta? Opa, tem... Rapaz, tô achando que a Ana Carolina é nossa concorrente, hein, Mário? Se ela perguntar qual é a remuneração, Ixi, daí Mário. ela é concorrente mesmo. Abriu o olho, hein? Quais os problemas mais comuns diagnosticados nas empresas? Ela está perguntando. Boa. Bom, primeiro que a gente tem um descompasso entre o contingente de mão de obra e as atividades. Sempre tem essa distorção, ou seja, você tem mais gente ou menos gente do que é necessário para atender as entregas, as demandas da área, né? Esse é um ponto. O outro ponto, que passa também pela questão da contingência, é a qualificação das pessoas. Muitas vezes, quando você vai fazer uma descrição da atividade da pessoa, você nota que tem uma pessoa mexendo com planilhas que não tem a mínima habilidade necessária para estar fazendo aquilo. Outra, pessoas que lidam com o público que detestam gente, né? Elas são introspectas e não querem o mínimo contato possível. Para elas é o melhor. E daí coloca ela de frente atendendo o público. Você imagina como é que é uma pessoa que não quer que deseje nem bom dia para ela, né? Esse é um ponto. A segunda é falta de regras para o negócio. Todo negócio tem que ter uma hierarquia de regras. Se você vai vender, se você vai produzir, se você vai comercializar, se você vai se posicionar no público, seja lá o que você vai fazer, tem que ter uma hierarquia de regras, né? Qual são as regras de ouro do negócio, né? E que é muito além do que aquilo que vocês veem em algumas empresas, de missão, visão e valores. É muito além, né? O segundo, envolvimento de toda a equipe, né? No dia a dia das empresas. Eu acho que agora, pós-pandemia, todos os dirigentes, os empresários, eles vão trazer uma mensagem, ou deveriam estar trazendo uma mensagem para suas organizações, o quanto esse momento foi benéfico ou não para a organização, tá? E o quanto foi importante a participação de cada um dos integrantes da equipe para que a empresa não fosse para o brejo. E às vezes é coisa simples, não só com criatividade, mas aqueles mesmo que concordaram em reduzir o seu salário, não abandonar o barco nesse momento de crise, né? Porque nem todas as empresas tiveram, de fato, condição de se reinventar. É muito bonito isso aí, isso não é a realidade comum, tá? Muitas vezes a empresa, por exemplo, tem lá uma oficina mecânica, vai fazer o quê? O que esse cara de oficina mecânica fez para se reinventar? Não dá. Então, os exemplos que foram é muito voltado à alimentação. A pessoa perdeu o emprego, aí começou a fazer bolo, começou a fazer qualquer coisa aí de comer, o outro começou a fazer máscara, enfim. Mas não são soluções de longo prazo, não são nem soluções que a gente possa falar que são incrementais. Elas resolveram um problema naquele momento, né? É igual o final de semana que você teve um problema na sua casa e você deu uma ajeitada lá qualquer lá para resolver o problema, né? Aquele Durepox no cano lá para conter o vazamento, mas não vai falar que aquilo é uma solução permanente, é só para vencer o período, né? Mas eu acho que as empresas vão ter que, nesse pós-pandemia, olhar para dentro de si e ver realmente o que funcionou, o que não funcionou, o que foi conforme, o que não foi conforme, e o que nós vamos fazer daqui para frente, gente. Tá? Nós vamos realmente estabelecer um propósito de continuidade no negócio, com as regras, e vamos todo mundo chutar a bola para o lado correto ou não, né? Às vezes é preferível ser bem claro com a equipe. Quem não concorda,
com as regras, pede para sair, né? Mas isso vai ter que ser dito para toda a equipe. E eu também não sei como essas pessoas vão voltar para o mercado, para os seus postos de trabalho, né? Muita gente está fragilizada, muita gente está com medo de perder seu emprego. Enfim, se não era criativo antes, agora vai ser menos ainda. Ninguém vai querer testar nada. O melhor é continuar sendo o que dá para ser aqui. Não vou inventar nada, vou viver assim. E eu confesso, eu não sei, não tenho todas as respostas. Eu tenho algumas impressões que acho que elas vão por essa linha aí. Legal, perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Tirando a Carol, porque eu tô com medo dela, tá? Eu vou falar que remuneração a gente não responde. Tá fora do escopo essa pergunta. Fora do escopo, Beleza, gente? Podemos ir encerrando, então? Já passamos até uns minutos aí, credo. Ela falou, credo, kkkk. Carol, danadinha. Gente, então, acho que ficou bem claro, né, Otávio? Você também quiser comentar alguma coisa, enfim. Pode ficar à vontade, Bianca. Tá. Pessoal, então eu vou encerrando, tá bom? Agradecer aqui mais uma vez ao Mário, né, por sempre estar nos atendendo, compartilhando essas histórias aí incríveis com a gente. E também esclarecendo muito em relação ao tema da consultoria. É muito bom quando a gente escuta um profissional da área que tem essa experiência, vive isso no dia a dia. Então, acho que esclarece bastante as nossas dúvidas. Bom, então, Mário, muito obrigada. Está sempre convidado a retornar aqui à instituição, às nossas aulas. E é um prazer tê-lo aqui, Otávio, também muito obrigada a todo mundo que participou, que mandou suas perguntas. Eu agradeço igualmente a vocês aí pela paciência e assim, espero ter contribuído. Gostei muito dessa aula de hoje, né? Porque quando ela é participativa, ela dá outro ritmo, né? É o que eu falo, né? O professor precisa de perguntas, né? Assim como o artista precisa de palmas, né? A gente precisa estar aí. E para vocês, gente, é fundamental o exercício do questionamento, independente de qual carreira que vocês vão seguir, né? O questionamento é um pilar importante no sucesso da atividade que vocês escolherem. Então, também agradeço a instituição, agradeço ao Otávio, a Bianca aí pelo convite e estou aqui à disposição, tá? Um forte abraço a todos, sucesso e vamos lá. Josi mandou uma mensagem. Obrigado, aqui. Josiane, muito agradecido aí. Espero que tenham gostado do vídeo e quem não teve oportunidade, vejam, tá? Que é muito esclarecedor. Eu mesmo vou usar esse vídeo em algumas apresentações que eu faço fora da faculdade. Que bom, pode ter certeza. Mesmo. Eu acho que ele dá um bom embasamento para qualquer discussão que você vá fomentar. Né? Com certeza. Um vídeo, eu gostei bastante da analogia, né, que você usa com o vídeo com o ramo da consultoria em si, né? Uma boa analogia. Então é muito bom para utilizar. Que bom. Então tá certo, gente. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Vamos um bom final de semana, né? Que já estamos no fim. Exatamente, tá gente. É um quinto. Agradeço a todos aí. Obrigado. Obrigada, galera. Boa noite para vocês. Josiane, Karen. Aí, ó, Camila também está agradecendo aqui, Mário. Ah, que bom, que bom. Fico muito feliz aí. Tá bom? Galera, próxima aula, nós temos mais um palestrante, tá bom? A gente vai continuar nesse tema da consultoria, vai ser o Ricardo, ele vai falar também um consultor, ele está na área, no dia a dia da consultoria, então não percam a aula que vem, tá bom? Às 19 horas, vai ser muito legal, tá? E, ó, dos trabalhos, hein? Na outra aula já é a apresentação dos trabalhos.
Então tá bom, vou sair aí, você já começa a fazer a cobrança aí. Tá bom? Forte abraço para vocês aí. Tchau, boa noite. Tchau, Bianca, eu vou aproveitar o momento aqui, se tiver algum aluno meu aqui ainda, também sabem que a próxima aula tem um trabalho, que era para hoje, então a gente adiou em uma semana. Olha que bonzinho, professor Otávio, tá vendo? Nossa, bonzinho demais. É um doce esse professor Otávio, meu Deus do céu, gente. Usando o pretexto da pandemia para adiar o trabalho. Bianca? Oi? Tatiane, aqui, o cenário é para nossa turma mesmo? Oi? Tinha outra turma aqui com a gente. Não entendi o que você falou. Tinha outra turma aqui com a gente? Sim. Então, o trabalho da nossa turma, administração, 8º período, ou era para a turma que estava com a gente? Minha turma, 4º período. Ah, não, beleza, então. Só para poder não confundir minha mente aqui. Por enquanto, só o do Otávio mesmo, né? Só o do Otávio. Só o meu, só do 8º período. Beleza. Mas se vocês quiserem 2 trabalhos, eu acho que a Bianca vai gostar, vai querer passar uma. A Bianca gosta de dar um trabalhinho para vocês, ela não vai se opor, não. Obrigada. Mais para frente. Beijo para vocês, boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, estou indo nessa também. Obrigadão aí. Obrigada, tá? Por tudo. Que agradeço. Até a Tchauzinho, próxima. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.